O título da nossa lição hoje é a palavra de honra de um cristão. Certamente vocês sabem o que é honra. Honra é o que tem a ver com a verticalidade, a veracidade, o crédito, o prestígio, neste caso, de quem fala e daquilo também que fala. Nós sabemos que somos avaliados por aquilo que nós falamos, mas também por aquilo que nós testemunhamos. E esses testemunhos, essas palavras que vamos emitindo, acabam todo por contribuir para a nossa credibilidade ou não. Desde logo, se uma pessoa costuma ser mentirosa nas suas palavras, obviamente que essa pessoa acaba por granjear má fama, a sua reputação fica minada e ninguém acredita. E também há pessoas que normalmente são pessoas que dizem sempre a verdade ou que têm algum crédito naquilo que dizem. Mas normalmente, para perder este prestígio, para não ter este crédito, é quando uma pessoa está habituada a dizer falso testemunho, dizer coisas que não correspondem à verdade, inventar histórias falaciosas para poder, enfim, ludibriar, para poder manipular, para poder enganar, para poder passar uma falsa imagem daquilo que ela é. Por isso, normalmente, quando uma pessoa envereda por este caminho de falso testemunho, é porque essa pessoa tem dificuldades de dizer a verdade. Há pessoas que certamente nós vamos conhecendo ou que nós conhecemos que são muito lestos em dizer as mentiras ou que mentem de forma compulsória. Às vezes até há doença, pessoas que mentem, às vezes mentem descaradamente. Quando uma pessoa é minimamente inteligente, consegue distinguir o que é verdade do que é mentira. Este raciocínio nós ouvimos, aquilo que a pessoa vai falando e depois formulamos o nosso juízo, aquela história, ou seja, aquelas afirmações correspondem ou não à verdade. É claro, se uma pessoa está a mentir, às vezes não dizemos, olha, tu estás a mentir, porque, não fica bem. Não fica bem, quando a pessoa está a mentir sobre a sua vida, acho que, como manda regras de etiqueta, não vamos dizer agora que a pessoa está a mentir, mas nós conseguimos saber se a pessoa mente ou está a mentir ou não e vice-versa. Mas tudo isso, normalmente, quando uma pessoa não está comprometida com a verdade, essa pessoa também arranja artifícios para poder justificar o injustificável. E esta ideia de querer justificar o injustificável, razão pela qual faz com que essas pessoas acabam por fazer juramentos para fazer vincar a sua palavra, ou para ganhar alguma simpatia ou ter algum reconhecimento, algum mérito nas suas afirmações. Mas nós, as pessoas que nos conhecem mais de perto, os nossos familiares, os nossos amigos, ou as pessoas que convivem diariamente conosco, conseguem saber se nós somos mentirosos ou não, ou se nós costumamos dizer a verdade ou não. E vice-versa, nós também sabemos quando nós lidamos com determinadas pessoas. Mas há pessoas que são muito especialistas em mentir, às vezes é que nós não conseguimos detectar. Mas atenção, como eu estava a dizer, aqueles que nos são mais próximos, por exemplo, os pais que têm mais do que um filho, ou que têm mais pessoas a seu cuidado, conhecem os filhos, sabem que filho normalmente que costuma mais dizer inverdades e aqueles que dizem a verdade. Os filhos que se podem confiar, os outros que não se pode confiar e por aí em diante. Os pais sabem isso. Mas por que é que sabem? Por convivência, mas não só por convivência, também pelos, situações que vão surgindo, etc, etc. Mas como eu estava a dizer que a mentira, quando a pessoa está habituada a dizer a mentira, normalmente essa pessoa também tenta
justificar, porque ao fim e ao cabo todo mundo quer ter crédito, quer ter reconhecimento, quer ser respeitado. Mas nós sabemos que nós só somos respeitados pelas valências que nós demonstramos, pela credibilidade que nós passamos nos outros, etc, etc. Mas, mesmo assim, como eu estava a dizer, apesar de nós sabermos todas essas circunstâncias, essas situações, essas contradições que vamos enfrentando, nós sabemos que muitas vezes não conseguimos apurar, porque, como eu disse, há muitas pessoas que são especialistas a dizer as mentiras, que mentem e ninguém consegue descobrir que estão a mentir. Isso é verdade. Mas lá está, esses tipos de pessoas são pessoas que normalmente são mais, enfim, especializadas em dizer as mentiras, que me enganam. Todos nós, por mais que achamos, ou podemos considerar que somos pessoas inteligentes, mas ninguém aqui pode dizer que nunca é enganado, ou que não pode ser enganado, não é? As pessoas enganam-nos, vêm com as folhinhas mansas, com as declarações aparentemente consistentes e honestas, mas depois aquilo é só conseguir aquilo que querem e depois desaparecerem. Pode passar por, às vezes, quando nós somos burlados, nós somos enganados de múltiplas formas, todos os domínios da vida. Por isso, todos nós acabamos por ser vítima dos mentirosos. Porque normalmente também esses mentirosos especializados, eles também são manipuladores, conseguem manipular com aquilo que são as nossas convicções, os nossos sentimentos, as nossas mundividências e crenças, inclusive. Vamos ser ludibriados por essas pessoas. E quando nós somos enganados, depende da graduação de engano, isso acaba por deixar marcas indeléveis na nossa vida. Porque também, ao sermos enganados, estamos a ser traídos. Porque uma pessoa cai no canto da sereia e depois descobre que, afinal, bem aquilo não é assim. Se nós falarmos aqui, então, no campo sentimental, isso aí nem vamos ter tempo para explorar isso. Sobretudo neste aspecto, os homens acabam por brincar mais. Isso não quer dizer também que as mulheres não enganam os homens, mas pelo menos ainda há índices mais elevados de ser os homens sempre a enganar as mulheres. Enganar porque, enfim, a pessoa faz declarações amorosas, dá flores e faz aqueles elogios, porque as mulheres gostam muito de elogiar, aliás, as mulheres, todos nós, e a pessoa faz fé aquelas palavras e depois, afinal, aquilo é só sol de pouca dura. Mas, como diz a nossa lição aqui, a palavra de honra do cristão. O cristão tem que ter crédito, tem que ter credibilidade, tem que ter consistência nas suas palavras. Não pode estar a fazer zigue-zague, porque isto normalmente são de pessoas que estão habituados a enganar. Mas vamos ater-nos o texto bíblico que vai ser objeto da nossa meditação, que é o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículo 33 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. Também ouviram o que foi dito aos antigos. Não farás juramentos falsos, mas cumprirás diante do Senhor o que juraste. Mas eu digo-vos que não devem jurar de modo nenhum. Não jurem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado para os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem mesmo pela tua cabeça deves jurar, porque não és capaz de tornar um só dos teus cabelos branco ou preto. Basta que digas sim quando for sim, e não quando for não. Tudo que vai além disso é obra do maligno. Este é o desafio que a palavra de Deus nos deixa sobre aquilo que deve ser a nossa postura, o testemunho que vamos dizendo, etc, etc.
Mas para nós compreendermos de forma holística esta lição, nós precisamos, enfim, partir de alguns pressupostos. Nesta secção, que não começa do versículo 33, mas mais precisamente a partir do versículo 21, obviamente que já estudaram isso, até chegar versículo 48, nós confrontamos aqui com uma situação em que o próprio Jesus se autoassume como o verdadeiro intérprete da lei. E nesta postura do Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer uma correção que nós vemos e vamos vendo hoje e também ainda nas próximas semanas. Para quem esteve a estudar a lição da escola dominical, ou que também leu, enfim, ou que esteve aqui, as lições anteriores falaram dessas questões. Obviamente não vou repetir aquilo que foi falado, mas só para vos enquadrar, passar por alto, para poderem perceber estes 3 versículos que nós acabamos de ler. Desde logo, quando eu estava a dizer a interpretação, Jesus assume-se ou autoassume como o verdadeiro intérprete da lei. Porque a lei, quando é dada, a lei é suscetível, em primeiro lugar, de gerar várias interpretações. Não vou entrar agora aqui e falar-vos da hermenêutica bíblica. Isso, nós estamos a falar aqui da lei de Deus. Mas esses princípios também aplicam mesmo à lei dos homens. A interpretação, a arte de interpretar. Não é qualquer um que pode fazer interpretação. Quando nós lemos um texto, nós precisamos ter ferramentas para sabermos como é que nós temos que interpretar isso. Não é só dizer, eu sei ler, olha, isso está assim, e já consigo saber o porquê que isso diz. Não, não é assim. Isto vamos deixar ainda aqui, por exemplo, a Bíblia Sagrada. Vamos à lei. Se vocês pegarem, por exemplo, na Constituição ou qualquer código da nossa República, vocês vão lá, vocês leem e sabem o que está lá escrito. Mas só o facto de ler aquilo ali, isso não vos habilita a poderem saber o sentido de fazer uma interpretação correta do que está lá. Isto eu estou a falar da lei dos homens. Isso também é mesmo do ponto de vista bíblico. Na lei dos homens, quem normalmente tem autoridade para interpretar é quem é jurista. Mas mesmo próprios juristas não têm credenciais, autoridade científica para fazer uma interpretação. Eu lembro-me quando entrei primeiro ano na faculdade, primeiro mesmo de correr do curso, porque nós temos aquela tendência, eu acho, vivemos num tempo de achismo. Eu acho, eu entendo. Para mim isso não faz sentido. Isso é coisa que nós vemos, cada um formaliza a sua opinião. Eu acho que assim, blá, blá. Mas uma das questões que normalmente as pessoas de direito e certamente as outras áreas confrontam é que ali tu não tens que achar coisinha nenhuma. Se tu vais dizer eu acho, vais dizer, mas quem és tu para achar? Tu não tens autoridade para achar, não. Tu não tens doutrina. Quem tem doutrina, do ponto de vista científico, isso não é só do ponto de vista, é quem tem autoridade, é quem é doutor. E quem é doutor é um professor doutor. Mas mesmo um professor doutor, as graduações dos doutores, quanto mais vai passando professor doutor auxiliar, professor doutor associado, agregado e depois catedrático último grau, eles têm lá a graduação. Mas para já, tu sendo só licenciado ou ser mestre, não te dá a autoridade científica. A autoridade científica é quem é doutor. Mas nós confrontamos com muitas situações, casos práticos, desde perspectiva civil até penal e etc, etc. E normalmente os alunos, eu acho assim, diz, calma, tu não tens que achar aqui coisinha nenhuma. Por quê? Porque tu não tens autoridade para tu achares aqui. Para tu achares alguma coisa, tu tens que basear na opinião de um doutor. Por exemplo, para tu fazer uma afirmação, dizer assim, olha, eu não concordo com isto, tu tens que ir buscar um professor que já tinha falado sobre aquele assunto. Se não há, das duas uma. Há professores que são tolerantes. Vê um caso e pergunta assim, o que é que você acha sobre isso?
Primeiro, tu tens que saber qual é a problemática doutrinária sobre aquele assunto. Logo, tu tens que saber o que é que o professor, regente da cadeira, neste caso, pensa sobre aquele assunto. Não és obrigado a seguir a posição do regente. E também saber toda a problemática, o que é que se gira em torno disso. Quando tu já sabes tudo isto, daí podes dizer, pronto, perante tudo isto, mas tens de explicar tudo, eu acho assim. Mas tem alguma lógica, porque nós só podemos achar quando temos todos os elementos e sabemos toda a problemática que está em questão, para nós podermos achar. Porque, repara, quando não vemos uma coisa e começamos a achar, é porque nós, o professor diz assim, deixa ainda a tua opinião, o que é que está em causa aqui? Por isso a pessoa tem que estudar e saber o que é que está em causa. Mas mesmo os doutores, não há unanimidade nos assuntos. Quer dizer, do ponto de vista científico, cada um tem a sua interpretação. Isso é a perspectiva do ser humano. E quando nós entramos mesmo nas ciências que são exatas, normalmente, não há um consenso em muitas questões. Agora imagine quando nós falamos de ciências que não são exatas, isso aí até faz muita confusão quando entra ali, o outro diz aquilo, o outro vem dizer o contrário, não sei o quê. Baralha, pronto. Mas a interpretação, cada um interpreta de acordo com a sua convicção, de acordo com a sua mundividência e de acordo com a sua educação. Por isso às vezes dizem assim, quando vocês veem os casos, às vezes temos agora casos mediáticos que têm surgido aqui em Portugal, o Ministério Público entende uma coisa e depois o juiz de instrução criminal entende outra coisa sobre aquela matéria e depois vai ainda a relação pensa às vezes outra coisa. Se for subindo ainda ser o Supremo Tribunal de Justiça pode ter outra leitura, até o Tribunal Constitucional tem outra leitura. Ao fim e ao cabo as pessoas, um cidadão comum baralha, mas por que essa mistura por aí fora? Faz confusão. Porque o ser humano tem essa tendência de cada um achar aquilo assim, blá, blá. Obviamente temos tribunal que depois vai dirimir. Mas mesmo os juízes, quando o juiz vai decidir sobre uma coisa, o juiz tem aquilo que sabe da lei, ele tem que julgar pela sua consciência. Mas nós quando vamos pela consciência do juiz, se o juiz for, por exemplo, uma pessoa benevolente, claro que ele vai fazer uma interpretação benevolente. Se ele for um juiz ríspido, ele vai ser muito... É como os professores, nós sabemos, nem preciso estar-vos a explicar. Há professores que nós achamos, são mais simpáticos, são bonzinhos. Há outros que são carrasco, que nós não queremos, que nem sequer, estejam a corrigir os nossos testes ou exames, porque são mais exigentes, mais rigorosos. Mas em ferramenta de interpretação, independentemente dessas divergências, há muita formalização da interpretação para nós chegarmos a essa questão aqui. Porque só para vocês perceberem uma coisa, por exemplo, nós quando vamos à lei, a nossa lei, a Constituição Portuguesa diz assim, a vida do ser humano é inviolável. Quando diz que a vida do ser humano é inviolável, o artigo 24 da Constituição, mas esse artigo, até antes da despenalização do aborto, não costumo dizer a despenalização do aborto, porque a despenalização do aborto, quando falamos de despenalização do aborto, parece que estamos a atenuar, parece um eufemismo. Se calhar o termo correto é legalização do aborto, porque a despenalização parece, nós não estamos a imputar responsabilidade, parece mais adocicado. É como quando falamos barriga de aluguer ou barriga de substituição, maternidade substitutiva. Quer dizer, para quem não percebe, às vezes tentam usar palavras para não ter aquele impacto que devia ser. Mas a verdade é a legalização do aborto. Também consubstancia a despenalização. Mas sobre esse princípio, com base no artigo 24 da Constituição, inclusive até um dos autores dessa lei, que até era contra, mas os juízes entenderam que aquilo ali pode haver aborto até 10 semanas. A mulher pode fazer interrupção voluntária da gravidez sem qualquer justificativa, etc, etc. Pronto. Mas o artigo está lá, os juízes entenderam que aquele artigo ali não belisca. Agora, se nós vemos a vida do ser humano inviolável, já se confirmou que a vida começa quando há conjugação entre espermatozoide e óvulos. E até os nascituros, chama-se o termo correto nascituro, aqueles ainda que estão no ventre, já podem ter a herança, têm direito do gozo.
Quer dizer, se uma pessoa já pode ter herança, mesmo naqueles períodos de semanas que nós estamos a falar, essa pessoa já tem capacidade de gozo. Isso nem estou a falar que há uma divergência, há uma unanimidade doutrinária sobre essa questão, que um nascituro pode ter herança e pode inclusive ter usufrutos nestes casos. Agora, se convencionou que já é um ser humano, por que é que depois aceitam isso? Mas pronto, a interpretação, os juízes, em último grau, o Tribunal Constitucional entendeu que podia haver e a questão do aborto passou. Depois nós confrontamos a questão da eutanásia novamente, blá, blá, o Tribunal Constitucional entendeu novamente, um último recurso, que realmente também não viola isso. Mas vocês podem perguntar assim, mas a pessoa vê lá que a vida do ser humano é inviolável. Quer dizer, em circunstância nenhuma, e depois o artigo 2 diz que em circunstância nenhuma pode haver pena de morte. Mas quando nós perguntamos se a vida do ser humano é inviolável, como é que podemos aceitar novamente aborto? Como é que podemos aceitar a eutanásia? Mas é porque há uma tendência que é a interpretação, isso estou a falar de hermenêutica. Há vários correntes de interpretação. Há uma interpretação que diz interpretação historicista. Essa interpretação entende que o que está escrito nós temos que procurar. Olha, imagina agora, o irmão escreveu umas coisas. Nós temos que ser fiel ao pensamento do irmão. O que é que levou o irmão a escrever isso? E qual é a intenção que o irmão queria passar sobre essa ideia? Logo, isso é que temos que ser a interpretação do que o irmão diz. E da lei também é a mesma coisa, historicista. Se a vida do ser humano é inviolável, e esse preceito foi escrito em 1975, 74, 75, naquela altura, quem é que ousava em Portugal falar do aborto ou falar de eutanásia? Filho, isso já é outra coisa. Mas essa é a verdadeira intenção do legislador quando escreveu isso. Logo, aqueles que são historicistas, normalmente são aqueles que são fiéis ao preceito original. Mas isso é um corrente, quem defende essa linha. E há outros que dizem, não, a interpretação tem que partir deste princípio, saber o que é que ele queria escrever naquela altura, mas não tem que estar vinculado a isso. O que tem que contar é que o tempo atual que nós vivemos. Logo, há outro conceito que é o conceito de interpretação atualista. A interpretação atualista o que é que faz? É perceber o que é que o autor, o que é que motivou o autor, mas nós temos que enquadrar o contexto de hoje. O que é que isso representa? Adaptar, atualizar a dinâmica. Logo, o que conta já não é o pensamento do autor, do legislador, mas como é que aquilo tem que ser encarado na sociedade, o que é que a sociedade pensa, como é que a sociedade tem que adaptar aquela interpretação. Então chama-se interpretação atualista. E depois tem objetivista e subjetivista, mas isso não vou entrar em pormenor. Por que eu estou-vos a dizer isto? Porque nós, quando falamos de interpretação atualista, cada vez mais que ganha força, porque as pessoas que defendem isso são linha progressista, pessoas que são mais liberais. Isso não é só do ponto de vista secular, mesmo do ponto de vista bíblico, o que não falta hoje é exegetas biblistas atualistas. Basta nós pensarmos, por exemplo, a temática da ordenação das mulheres, o ministério pastoral, nós sabemos que isso não existia, e nem sequer pode existir. Não há forma nem de adaptar, de fazer, forçar uma interpretação para dizer que a mulher pode ter um ministério pastoral. Não há. No Antigo Testamento havia duas situações das mulheres. A Hulda e acho que a Débora e a Hulda. Mas essas duas mulheres fizeram um ministério privado. Foi exceção no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento nós não temos nenhuma passagem que nos fala de bispas, neste caso pastoras. Até porque se forem ver 1 Timóteo, quando ele fala lá, diz que convém que o bispo, o título que ele usa lá é o masculino. Mas quando toca diácono e diaconisa, ele já mexe os dois gêneros. Além disto só, o próprio Jesus, quando escolheu 12 tribos, ele não meteu lá nenhuma mulher. Podia até escolher, as mulheres sempre acompanharam Jesus, inclusive, que sustentavam o seu ministério, mas não colocou. Mas há essa questão hoje em dia que ganha eco das pessoas que defendem isso. E há muitas mulheres que são pastora, bispa e por aí fora. Isso é um ponto. É como nós falamos, por exemplo, a questão do aborto. Há muitas igrejas que normalmente entendem que têm que admitir abortos em determinadas situações.
Estão a perceber? Porquê? Porque são situações, imagine, são situações às vezes que são flagrantes. Mas mesmo assim, nós temos que ter um fundamento base bíblico para justificar, mas legitimam isso. É como a homossexualidade, por exemplo. Nós vemos agora a Igreja Católica deu uma disposição de abençoar os casais homossexuais. Este Papa, o que é que ele faz? Nós já sabemos a Igreja Católica, a Casa Gasta, também é nesse leque de interpretação atualista. Essa manobra toda, claro que o Papa não pode ir de uma vez. Essa manobra nós sabemos onde é que vai chegar. Porque, nota só, ele não pode dar aos homossexuais o mesmo estatuto de casamento tradicional, porque aquilo vai ser um abalo até por criar cisma. Agora, vai dando volta, daí começam as bênçãos. E depois daqui a nada é assim, gradualmente. Mas o que eu estava a dizer, nós falamos dessa questão da homossexualidade. Como nós também, quando pensamos questão de divórcio, há igreja que já divórcio é uma coisa normal. Até invocam, pronto, questões que são mais, que podem ser sensíveis, porque hoje, quando nós falamos da violência doméstica, é uma coisa que é repugnável, que mexe com muitos. Mas, nós quando falamos de violência doméstica não é só quando dá uma chapada numa pessoa, os insultos, quer dizer, também a violência psicológica é um ato também de violência doméstica. E se nós abrimos isso para divórcio, as tantas, quer dizer, nós, por qualquer coisinha neste aspecto que pode consubstanciar a violência doméstica, logo legitima isso. Pronto. Mas tudo isto para dizer o quê? Essas tendências, o ser humano gosta de inovar, fazer essas coisas. E os escribas e os fariseus também faziam isso. Porque a lei dizia uma coisa e eles, nas suas perspectivas carnais, tentavam dar uma interpretação completamente diferente daquilo que a lei pretendia. Daí que nós vemos aqui a correção que eu estava a falar. Jesus assume-se, porque uma das coisas que vão ver, eu porém vos digo. Jesus, quando digo eu porém vos digo, Jesus está a assumir como sendo o verdadeiro intérprete da lei, ou aquele que dá o verdadeiro sentido daquilo que a lei permite. Desde logo, quando nós vemos nessa secção, como eu estava a dizer, a partir do versículo 21 até 48, Jesus começa aqui a dar uma verdadeira interpretação sobre o homicídio, no versículo 21 a 26. Porque os judeus, o homicídio é qualquer forma na lei de Deus de tentar aniquilar uma pessoa, de matar uma pessoa. É claro que os fariseus entendiam que é quando tu espeta uma espada ou corta a cabeça do outro, ou matar, literalmente, estrito senso, matar. Mas Jesus mostra que matar, obviamente, contempla e contemplava isso, mas vai muito mais além do que isso. Porque há pessoas que às vezes são mortas, não propriamente por tu, por exemplo, dar um tiro, ou espetar uma faca, ou cortar uma garganta, ou atropelar, mas morrem por atos prejudicação que nós fazemos a essas pessoas. Um ato de traição vil pode levar a pessoa a cometer o suicídio e a matar-se. Pode matar as pessoas. E há pessoas, por desespero, que já tiraram a vida por decepção que tiveram por parte do trem. E certamente vocês já devem ouvir casos assim. Por exemplo, numa infidelidade conjugal pode levar a vítima a tirar a sua própria vida. Isso também é um ato de suicídio. Agora, é um ato de matar o outro. Agora, o outro não vai dizer, não sou eu que matei aquela pessoa que matou-se. É verdade que a pessoa suicidou, não é correto do ponto de vista bíblico. Mas é consequência de um ato de tirar a vida por comportamento reprováveis. É como, por exemplo, proferir palavras ofensivas, palavras de desqualificar, palavras de humilhar, palavras de deitar abaixo a outra pessoa, e essas palavras ficam marcas. E há pessoas que não esquecem disso. De humilhar publicamente uma pessoa, de expô-la à chacota, quer dizer, isso deixa marcas indeléveis, uma forma de matar. Porque há muitas pessoas, às vezes, que não têm autoestima. Quando nós vemos pessoas que não têm autoestima e que estão de cabisbaixa, até entram num estado de ansiedade ou depressão, às vezes são palavras que vão ouvindo, ou às vezes dos pais. Quer dizer,
Isso, nós quando vemos o ser humano é muito complexo. Além de ser complexo, o ser humano em si também é muito sensível. Por isso dizia um filósofo, o homem é o produto do seu meio. Por isso nós quando vemos as pessoas, nós temos que procurar compreender às vezes porque é que as pessoas têm determinados tipos de comportamento, determinado tipo de manias e coisas, porque tem a ver tudo com o ato que, enfim, como é que viveram. E normalmente nós vemos isso no seio da família. Os filhos, quando uma pessoa é educada, está sempre a ser reprovada, obviamente que essa pessoa não vai ter autoestima e não vai ter. E quando uma pessoa não tem autoestima, é um caminho andado para o fracasso. Porque isso vem aí muitas outras questões. Mas às vezes os pais dizem, tu não vais ser ninguém na vida, tu és um cargo para mim. Dizem coisas, às vezes de forma ignorante, mas aquelas coisas ficam e marcam. Podem parecer até inofensivos, mas que marcam. E quando nós vamos ver o historial dessas pessoas, há pessoas às vezes que não sabem defender, porque, enfim, não estão preparadas para isso. É preciso todo um equilíbrio. Isso é uma forma de matar as pessoas. Porque quando vemos as pessoas às vezes que vivem em estado depressivo, quando nós formos ver, são traumas. E esses traumas, alguém lhe provocou esse trauma. É uma forma de matar. É quando uma pessoa é abusada sexualmente, é matar essa pessoa. Porque depois, essa pessoa vai ter muitas dificuldades de viver, ter uma sexualidade sã, de ter relacionamentos sentimentais saudáveis. A maioria dessas pessoas são pessoas desequilibradas, pessoas que, enfim, que não confiam no amor, não confiam e têm muitas dificuldades de assimilação, etc, etc. Isso é uma forma de matar. Logo, Jesus vem mostrando aqui que matar não é só tu tirares a vida de forma estrito sensu, mas ir muito mais além. Mas os fariseus adulteravam isso e cingiam nesse único aspecto. Jesus dá aqui uma verdadeira interpretação sobre o que é o homicídio. Mas também nós vemos sobre o adultério, logo no versículo 27 a 30, porque os fariseus, os escribas e fariseus entendiam que adultério é um ato simplesmente, enfim, de tu envolver sexualmente. Mas não, tá? Ao envolver sexualmente, contempla. Mas se uma pessoa está a cobiçar a mulher ou o marido do outro, isso também entra nesse cardápio de adultério. Por quê? Porque se essa pessoa está a maquinar, está a desejar, está a cobiçar, ele para já está a cometer o ato de adultério no seu coração. Mas só não concretiza porque não tem poderes para concretizar. Porque há muitas pessoas que têm más intenções, não materializam essas más intenções porque não têm poderes para materializar. Mas se tivessem poder, concretizavam sem dúvida essa questão. Está a ver? Logo, o ato de adultério também não é só envolver sexualmente, mas vai muito mais além. Porque se uma pessoa está a fantasiar com a mulher do outro, ou o marido do outro, ou o namorado do outro, ou a namorada do outro, obviamente quer possuir aquela pessoa. E se tiver posse, tiver condições, fazia isso, mesmo que fosse escondido ou às claras. Esta é a razão pela qual nós vemos pessoas que têm poder e têm capacidade ou têm poder de alcance, fazem isto. Envolvem com a mulher do próximo, o marido do próximo, enfim, porque isso é uma forma já de adultério, etc, etc. E Jesus vai dando verdadeira interpretação sobre isso. Mas nós vemos que também não ficou só por aí. Jesus também fez a interpretação em relação ao divórcio. O divórcio não é só de passar a mulher carta de despedimento. A partir do momento que a pessoa não quer honrar o compromisso que assumiu, o divórcio é aceito em caso de infidelidade conjugal, em caso de adultério. Está contemplado também em Mateus 19, versículos seguintes. Mas os fariseus adulteravam, podiam dar carta por qualquer motivo. Ora, isto não é divórcio, isso é permissão e abusar da própria interpretação que a lei dizia. Isso que eu estava a dizer. Essas interpretações atualistas de adaptar é uma forma de adulterar o próprio preceito sagrado, o preceito da lei, o que é que a lei diz. Mas nós vemos, Jesus fez novamente a correção de vida sobre essa questão. Nós vemos também aqui, nestes versículos agora que nós lemos,
de versículo 33, diz: também ouviram o que foi dito aos antigos: não fará juramento falso, mas cumprirá diante do Senhor o que juraste. Desde logo aqui há uma subversão, porque os fariseus, o juramento era em relação a Deus. Mas os fariseus, como eles, em relação, tiraram o nome de Deus e começaram a fazer juramento em relação às coisas. Porque se há coisas que temos também que prestar vénia, eles tentavam preservar o nome de Deus. Eles não usavam o nome de Deus. Mas mesmo assim usavam as criaturas de Deus, as coisas que Deus criou, para fazer juramento, que acaba por entrar também em ofensa à própria lei de Deus. Os fariseus, e mesmo ainda hoje, os judeus, têm uma grande consideração em relação ao nome de Deus. E nós até temos que aprender com isso. Mas se repararem, eles diziam assim: não fará juramento falso. Também ouviram o que foi dito aos antigos. Não é a lei, dizia, assim diz o Senhor, mas eles diziam o que diz antigo. Antiga que é tradição. Aliás, como nós vemos, a Igreja Católica tem uma prática tradicional de interpretação dos seus, enfim, padres antigos e conhecidos que fazem tradição e põem isso no mesmo patamar com a Bíblia Sagrada. Não. A interpretação dos homens é uma coisa, aquilo que é a lei de Deus é outra coisa. A lei de Deus está acima. Mas nota, eles dizem assim: não fará juramento falso, mas cumprirá diante do Senhor o que juraste. Repara o que é que Jesus diz: mas eu digo-vos que não devem jurar de modo nenhum. Não jurem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado para os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade de grande rei, nem mesmo pela tua cabeça deves jurar, porque não és capaz de tornar um só dos teus cabelos branco ou preto. Basta que diga sim quando for sim e não quando for não. Tudo que vai além disto é obra do maligno. Ou seja, Jesus vai mostrar que não vale a pena fazer juramento. Quem faz juramento normalmente é quem tem que tentar justificar, mostrar a sua credibilidade. Obviamente que isso não quer dizer que nós não temos que fazer determinados juramentos. Por exemplo, perante o tribunal, nós podemos fazer juramento. Aliás, quando nós vamos assinar os compromissos de honra, isso é um ato de juramento. Mas uma coisa que tem a ver com solenidade que se impõe, outra coisa é fazer juramentos falsos e, sobretudo, invocar criaturas de Deus para fazer esses juramentos. Mas, sobretudo, chamar o nome de Deus. O que não falta hoje em dia é vulgaridade de nome de Deus. E quando nós vemos, então, nas redes sociais, por tudo e por nada, até usam o nome de Deus para piadas. E os cristãos até fazem isso. Chamar o nome de Deus para piadas, coisas que não têm nexo, nem têm credibilidade, e por coisas que não têm edificação. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Sim, sim. Não, não. É claro, quando nós dizemos sim, mesmo que as pessoas ouvirem, a verdade vem sempre ao de cima. Não é isso que diz o ditado, sabedoria popular. Sim, sim, não, não. Não precisamos fazer nem juramento, nem fazer coisinha nenhuma. Porque o que nós dissemos é verdade e vai confirmar. Mas lá está, normalmente as pessoas que gostam de fazer juramento são pessoas que sabem que a sua reputação, a sua fama, a sua palavra fica beliscada. Por isso o desafio desta lição também é nós interiorizarmos, nós sabemos ser verdadeiros no nosso testemunho, nas nossas palavras, nas nossas convicções, no nosso modo de ser. Porque isso também que vai dar-nos crédito para as pessoas ouvir aquilo que nós pretendemos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos terminar com uma palavra de oração.